Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast, o podcast do Elder Medeiros, que saber, o que é isso? Já sei o que é. Eu só vou fazer uma brevíssima introdução àquilo que vocês vão ouvir a seguir. Eu dei uma entrevista à Rádio Asas do Atlântico, em Santa Maria, e foi no dia do Riso, a propósito do dia do Riso, que foi o dia 18 de janeiro, quem nem sabia que era o dia do Riso. Então dei uma pequena entrevista e falamos sobre coisas interessantes da comédia e do riso e de fazer rir, blá 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 blá. Que achei que era interessante vocês a virem, se quiserem ouvir. Se não quiserem, podem sempre fazer um skip e vão à sua vida, pronto. Mas fiquem aí com a entrevista que eu dei. Pode ser que achem alguma coisa interessante. Por acaso achei que foi interessante. Falei bem, não gaguejei muito, portanto, acho que foi fixe. Vai, e até à próxima. Tchau. Eu sou Laís. Dou-lhe então as boas-vindas a este espaço noticioso que dá pelo nome de Santa Maria Notícia. Hoje vamos assinalar o Dia Internacional do Riso. Convidamos para a entrevista o humorista açoriano Elder Medeiros, ou melhor dizendo, Elfimed. Vamos conferir a importância do humor e saber se realmente rir é o melhor remédio. Elder, vamos começar precisamente por fazer referência ao dia 18 de janeiro, que aparece nos calendários como sendo o Dia Internacional do Riso. Podemos dizer que há muita gente que necessita de doses generosas de humor para não serem tão amargos? Olá, antes de mais obrigado pelo convite. E respondendo à pergunta, eu acho que mais do que precisarem de doses de humor, acho que precisam de doses para saber aceitar o humor, que são duas coisas diferentes. Porque o grande problema hoje em dia, especialmente com a proliferação da opinião, das opiniões das pessoas nas redes sociais sobre tudo e qualquer assunto, acho que o maior problema que se encontra hoje em dia é mesmo as pessoas serem intolerantes com o humor dos outros e não aceitam o humor, não aceitam piadas sobre determinados temas, sobre determinados assuntos. Acho que isso é mais importante do que aceitar o humor, do que receber o humor, é saberem aceitar o humor. Mas, Elder, tu hoje em dia medes mais as tuas palavras ou as tuas piadas que propriamente medias há 5, 6 anos atrás? Claramente. Como é que eu vou explicar isto? Hoje em dia é mais difícil fazer piadas porque temos sempre o receio de tocar num botão qualquer que às vezes nem sabemos que existe. Aí há uns 15, 20 anos nós fazíamos piadas sobre tudo, sobre qualquer assunto, de qualquer forma, e não tínhamos essa pressão. Por um lado é bom, porque realmente há coisas que dizíamos há 15 anos que às vezes uma pessoa revê e diz, realmente, pronto, de repente aquilo é assim, eu compreendo porque é que aquele que possa ser ofensivo. Mas 90% das coisas são microagressões, são coisas que as pessoas inventam ofensas quando as ofensas não estão lá, porque é preciso não esquecer que por detrás de uma ofensa tem que estar uma intenção, e no humor é muito raro haver a intenção de ofender, a intenção é fazer rir. E acho que as pessoas hoje em dia cada vez mais estão mais sensíveis e não sabem fazer bem essa distinção. Elder, tu neste momento tens mais ou menos uma ideia de quantas pessoas é que se tornaram tuas inimigas à conta do teu humor e também quantas é que te ameaçaram com processos em tribunal? Eu felizmente não guardo uma folha de Excel com todas as pessoas que não gostam de mim, senão precisava de comprar um computador novo com mais espaço. Não, por acaso o meu tipo de humor não é corrosivo, vai. Eu geralmente não faço um tipo de humor que toque em feridas, que vá para abordar aquele tema polémico da semana. O meu humor é mais family friendly, eu gosto de fazer coisas mais nonsense, eu gosto de brincar com temas que não sejam propriamente polémicos, mas que sejam tipo as coisas do dia a dia,
a fila no IRS, a pessoa que está no multibanco e não e lê o papel à frente do multibanco, essas pequenas coisas assim. Mas, mesmo assim, é fácil encontrar pessoas que se ofendem com isso também. É fácil encontrar pessoas que se ofendem com a minha pronúncia, é fácil de encontrar pessoas que se ofendem só porque menciono o nome da ilha delas, só porque menciono o clube de futebol que elas gostam. Mas felizmente ainda não estou no ponto em que preciso contratar seguranças para andarem comigo na rua. A tua pronúncia, Helder, é uma espécie de selo de qualidade do humor açoriano? É lá, eu não diria tanto. Agradeço o papel, mas acho que não. A minha pronúncia a minha pronúncia, sinceramente, acho que não é mais do que isso, é a forma como me fala. Não, eu, por acaso, nunca pensei muito nisso. Claro, obviamente, que me diferencia dos outros humoristas a nível nacional, porque eu sou sempre o fulano dos Açores, porque eu falo assim. E como tal, eventualmente isso torna-me alguma espécie de representante do humor açoriano lá fora, mas confesso que nunca foi algo planeado, nunca foi algo que tenha passado pela minha cabeça quando comecei a fazer humor. Mas tu dizes, por exemplo, bom dia ou pouco mais 3 ou 4 palavras, com o sotaque miquelense, basta isso sem tu teres feito nenhum humor para as pessoas se rirem? Sim, às vezes sim. Às vezes basta o olá pessoas, tudo bem, que as pessoas já se riem. Mas isso não sei se terá tanto a ver com o humor, terá a ver com o personagem em si. Porque se reparar qualquer personagem, quando aparece um personagem cómico na televisão que diz olá, as pessoas associam aquela cara ao humor e já sabem que o que vem a seguir deve ser uma asneira qualquer. Acho que deve ser um bocado mais por aí e não propriamente pela pronúncia, porque senão qualquer açoriano que falasse na televisão logo a seguir viria risadas e geralmente não é isso que acontece. Tu já desde o tempo de escola, mas mesmo da escola primária, tu já eras o brincalhão da turma e o engraçadinho da turma e como tal, esta tua veia humorística nasce em tenra idade? Eu acho que a predisposição para o humor é como a predisposição para qualquer arte, para qualquer valência. Ou seja, nós temos uma predisposição natural que se pode desenvolver ou não. É como uma pessoa que nasceu para a música, por exemplo. No meu caso, eu nasci com alguma predisposição para fazer as pessoas rir, para dizer asneiras, ou o que é que seja. Já na escola primária, às vezes fazia peças de teatro e eu ficava sempre com aquele papel do engraçadinho. Na escola secundária, foi quando eu comecei a desenvolver mais essa minha vertente mais cômica. Na altura, quase como uma ferramenta de sobrevivência, porque era assim, pronto, era um bocado gordinho. E havia os bullies e as miúdas não falavam comigo porque pronto, não era assim top model, e a ferramenta mais eficaz que eu arranjei na altura e que me era natural para lidar com bullies, para conseguir falar com as miúdas da minha idade, era precisamente o humor, era fazer-lhes rir. Os bullies ficavam desarmados porque afinal eu era o gordinho divertido, e as senhoras gostam sempre de um homem que as faça rir. E depois foi só a partir da universidade que eu comecei a levar o humor mais a sério, enquanto arte de palco. Foi a partir da universidade que comecei a fazer comédia em palco mesmo, até 2007 ou 2006. Acho que foi 2007 que criei o meu canal no YouTube e aí comecei a fazer para o mundo mesmo. Há quem diga que é mais difícil fazer rir do que chorar. O teu objetivo é fazer as pessoas chorarem de rir? Eu acho que o meu objetivo é um pouco mais egoísta do que isso. O meu objetivo é mesmo divertir-me. E se pelo caminho é conseguir divertir as pessoas, tanto melhor. Obviamente que quando eu faço alguma coisa e quando eu coloco esta coisa na internet, obviamente que o objetivo é que seja vista por outras pessoas e que consiga arrancar a reação pretendida àquelas pessoas.
Mas, na base disso tudo, confesso que a gênese de tudo o que eu faço é mesmo divertir-me, é fazer algo que eu gosto, porque gosto. E repito, se o resultado disso for que as outras pessoas gostam também, tanto melhor. Uma excelente fonte de inspiração continua a ser a política e os políticos? Para mim não, porque lá está, não é o meu tipo de humor. Eu faço, repito, um humor mais nonsense, mais do dia a dia das pessoas, sei lá, às vezes daquelas pequenas coisas do dia a dia. Raramente me inspiro na política, na medida X, ou no político X, ou no que é que seja. Existem humoristas que fazem isso, existem humoristas que vivem disto, mas é como a música. Existe o rock, existe o heavy metal, existe o country, existe o que é que seja. Na comédia é a mesma coisa. Existe comédia política, existe comédia nonsense, existe comédia de adereços. A minha não é um tipo de comédia que toque muito na política, em temas muito polémicos. Onde é que termina o Elfimed e começa o Hélder Medeiros, e onde é que começa o Hélder Medeiros e termina o Elfimed? Boa pergunta. O Elfimed começa quando a câmara, quando a luz vermelhinha aparece na câmara e começa a gravar. Fora isso, é o Hélder Medeiros. O Hélder Medeiros é sempre... isso eu ia falar de mim na terceira pessoa, que é sempre bonito. O Hélder Medeiros é muito mais calma, é tímido, é uma pessoa que, ao contrário daquilo que os outros pensam, eu não entro numa sala e salto para cima da mesa a contar piadas para toda a gente rir. Sou uma pessoa muito calada, muito reservada, muito introvertida. Digamos que o Elfimed é um bocado aquela pessoa que gostava de ser se não fosse tão tímido. Tão introvertido. Às vezes também encontrou-me na rua, as pessoas, foi algo que aprendi desde muito cedo, quando vinham falar comigo, percebi muito rapidamente que as pessoas queriam falar com o Elfimed e não com o Hélder Medeiros. As pessoas encontram-me na rua, pedem umas fotos e tal, gostam sempre que eu seja brincalhão e tal, pronto, eu aí entro um bocado no personagem. Mas regra geral, 90% do tempo, sou eu, o Hélder. Mas este personagem nasceu por acaso, nasceu de uma necessidade que tu tinhas de também partilhar o humor com outras pessoas. És tímido por natureza e foi um escape a esta partilha? Sim, é tipo, é como se fosse um alter ego, sabe? Ou seja, quando nós encarnamos um personagem para dizer as coisas que não conseguimos dizer se fôssemos só nós. É um bocado isso, é como aquele... Mas isso acontece muito comum em qualquer tipo de arte. O que não falta para isso são, por exemplo, aquele guitarrista que é muito tímido, mas depois quando está em cima do palco pula e parte a guitarra e atira, assim, não sei o que mais. E nasceu talvez um bocado daí, um bocado também como forma de dar vida aos textos que eu escrevia. Mas sim, é um bocado isso. Tu já tiveste a oportunidade de levar às 9 ilhas dos Açores o teu humor? Faltam-me muito poucas. Acho que falta-me o quê? Graciosa. Sinceramente, acho que é só. E São Jorge. Falta-me Graciosa e São Jorge. O resto já fez às outras ilhas todas, sim. E tu percebes que há ilhas onde os açorianos são mais cinzentões do que outras? Claramente. Eu gosto de eu sou digamos, entre aspas, obviamente, eu sou um estudioso do humor e gosto sempre de reparar nas diferenças que existem entre cada ilha ao nível de humor. Por exemplo, o humor miquelense é muito diferente do humor terceirense, por exemplo. O humor faialense é sempre um pouco mais inglês, talvez. O humor que acho talvez mais parecido com o nosso, com o miquelense, o nosso, portanto, o miquelense, que tenho encontrado, por exemplo, no Pico, nas Flores, enquanto que, por exemplo, nas outras ilhas, e isso é giro de se perceber, porque tem a ver com a cultura, tem a ver com a postura das pessoas enquanto povo perante a vida, mas sem não nota-se diferença de ilha para ilha.
O certo é que há uma diferença entre fazer humor, brincar-se e gozar. Achas que as pessoas às vezes não percebem isso? Muitas das vezes não percebem isso. A comédia é uma arte um pouco ingrata às vezes por causa disto. Porque as pessoas confundem o humorista, a piada do humorista com a opinião da pessoa que está por trás do humorista. E isto é muito comum. Por exemplo, se tiver o Brad Pitt a interpretar um personagem e esse personagem, por exemplo, sei lá, empurra um velhinho, só para dar um exemplo, ninguém vai ficar chateado com o Brad Pitt porque ele é um ator que está a interpretar um papel. Mas se eu, enquanto humorista, disser uma piada e disser não sei o que mais, e a velhinha estava à minha frente e a empurrei-a, as pessoas vão ficar chateadas comigo, o Elder, porque vão confundir uma piada com uma opinião, com algo que eu fiz mesmo. E na maior parte das vezes não percebem a diferença. Não percebem que uma piada é só uma piada. Na maior parte das vezes, uma piada não é uma opinião, uma piada não é um ponto de vista, uma opinião não é um lado partidário, o que é que seja. Uma piada é uma piada, é só aquilo. É tipo uma música, é algo que se fez, é algo que nasceu, é algo que tem a função de fazer rir. E acontece muitas vezes as pessoas ficarem chateadas, dizerem que estás a gozar com isso, não se brinca, são assuntos que não se brinca, são assuntos que não sei o quê, e realmente não percebem a diferença entre brincar com e gozar com, e há uma diferença fundamental. O teu humor também tem uma vertente pedagógica? É importante que isso aconteça? Que não seja tão gratuito? Sim. Para mim sempre foi muito importante. Mas desde cedo, sempre achei importante, mal comecei a ter alguma influência na internet, comecei a ter muitos olhos a ver os meus vídeos, comecei logo a sentir a necessidade de dar alguma utilidade cívica à minha comédia. E desde muito cedo comecei a fazer vídeos sobre a importância de estudar, que depois percebi que o meu público-alvo era a ser mais jovem. Comecei a fazer vídeos sobre a importância de estudar, sobre não fumar, sobre uma série de assuntos, digamos, mais pedagógicos. Primeiro porque acho que sinto a necessidade de que o meu humor tenha um propósito, uma utilidade qualquer. E por outro lado, porque acho que o humor é uma das melhores ferramentas para transmitir conhecimento que existe. É muito mais fácil transmitir conceitos complicados através do humor do que através de uma palestra e folhas de Excel. E como tal, eu aproveito que já que tenho esse talento, pronto, de fazer humor, aproveito para também tentar passar algum conhecimento, vai contribuir de alguma forma positiva para o conhecimento das pessoas. Elder, fazer humor não deve ser assim tão fácil, porque se fosse fácil, provavelmente cada uma das ilhas açorianas tinha no mínimo 200 a 250 humoristas. Sim, é muito difícil. Eu costumo dizer que é preciso ser-se muito inteligente para ser estúpido de propósito. Porque não é fácil. Fazer rir não é nada fácil, não é? Existem várias técnicas que se tem que saber empregar. Depois já repito, comparando outra vez com a música, há pessoas que nasceram para a música e aprendem naturalmente, mas toda a gente sabe que por trás da música, mesmo que a pessoa seja o mais talentosa possível, existe técnica. A pessoa, tal como o futebol, o Ronaldo nasceu para o futebol, mas mesmo assim tem que treinar e tem que aprender todos os dias. E o mesmo acontece com a comédia. Existem formas, existem maneiras de construir piadas, existem maneiras de contar histórias, existem maneiras de surpreender quem está a ver. E isso são tudo coisas que temos que aprender e desenvolver ao longo do tempo, como qualquer arte ou qualquer desporto. Quanto mais treinamos, melhor ficamos naquilo.
mas depois é preciso, além disto tudo, uma sensibilidade especial, uma maneira de ver o mundo diferente que a maior parte das pessoas não tem. Ou seja, aquela capacidade de olhar para uma situação e pegar naquela situação através de um ponto de vista completamente inesperado e depois brincar com isto. E é isso que torna fazer comédia difícil, e é por isso que não é uma coisa fácil, não é qualquer pessoa que consegue fazer. Quando, por exemplo, alguém não se ri das piadas, o que é que se passa neste caso em concreto? É o humorista que está no seu dia não, ou são os ouvintes, ou seja, a plateia que está no dia não? Depende. Isso é uma boa pergunta e tem tantas variantes que até é difícil de explicar. Eu, por exemplo, já fiz espetáculos com o mesmo texto, exatamente o mesmo texto. Imagina ver num dia uma cidade e no outro dia a outra cidade, exatamente o mesmo texto, dito da mesma maneira. Na segunda-feira a casa vem abaixo, na terça-feira ninguém se ri. É um público diferente, o ambiente da sala é diferente, as pessoas estão mais retraídas, no outro lado as pessoas estavam mais receptivas, ou seja, há mil e uma razões para que as coisas corram mal. Por exemplo, se vamos fazer um espetáculo e meia hora antes sai nas notícias uma desgraça qualquer, uma coisa qualquer antes, claro que isso vai condicionar o espetáculo. Ou seja, para ouvir piadas e para que as pessoas se riam, as pessoas têm que estar predispostas a isso, as pessoas têm que estar no ambiente certo, e às vezes não é fácil de encontrar. Agora, se fizermos o mesmo texto e todas as vezes o texto não arranca risadas, obviamente que aí o problema é do texto, não é? Portanto, nós temos que depois que ir medindo bem o pulso à coisa e temos que ir tentando perceber se efetivamente o problema é nosso, ou é do público, ou é daquela noite, ou é do texto, ou é do ambiente, ou é porque minutos antes aconteceu uma coisa qualquer. Isso sempre é fácil de fazer, mas faz parte do processo. Há um humor açoriano ou há humor português made in Açores? Olha, eu penso que há um humor açoriano. Eu penso que sim. Até vai mais além. Isso até liga-se um bocado à questão que estávamos a falar antes. Até acho que há um humor por ilha. Mas sem nós cá, enquanto açorianos, falando assim numa forma mais geral, acho que temos um humor muito próprio. Somos um povo que vive no meio do oceano, literalmente em cima de vulcões, e acho que nós temos assim uma forma muito humilde e ao mesmo tempo sarcástica de lidar com a vida, e isso marca o nosso humor. É um tipo de humor que, por exemplo, uma pessoa em Lisboa não tem. Portanto, se me perguntar se existe um humor açoriano, eu vou dizer, eu sinto que sim, mais do que dizer que eu sei que sim, eu sinto que existe, sim. Tu és embaixador digital da COF. Não é piada, pois não? Quando me ligaram eu pensei que era, mas depois afinal não era, não. O que é isto? O que é que também, a partir desta distinção, poderá, digamos assim, fazer com que o humor açoriano e tu tenhas outra projeção? Sim. Nesse caso, o objetivo não é que a projeção não seja para mim. O objetivo é que eu, enquanto embaixador, traga a projeção para a conferência em si. Ou seja, o fato de me ligarem é porque, de me contatarem nesse sentido, é porque já acham que eu tenho essa capacidade de promover a conferência em si. Mas sim, é sempre bom que o Numa surge, quer seja através de mim, quer seja através de outra forma qualquer. Nesse caso, por acaso, é através de mim, mas podia ser de outra forma qualquer. É sempre bom que o Numa surge, seja lembrado, faça parte da equação quando se lembram desse tipo de coisas. Duas últimas questões. Rir para ti é mesmo o melhor remédio? Sem dúvida, sem dúvida. Rir é o melhor remédio para tudo. Rir dá-nos uma perspectiva diferente da vida, rir dá-nos
uma alegria diferente. Rir é bom em qualquer situação. Obviamente não nos podemos deixar dominar pela vontade de rir, pelo riso. Porque, enfim, a vida é o que é, existem impostos, existem coisas assim que é preciso lidar com isso o dia todo. Mas sim, pá, acho que o rir, ter uma postura bem disposta, positiva, pronta à vida, é essencial. Especialmente nos dias que correm, nas situações que nós estamos a viver há já quase 2 anos, ou mais de 2 anos, com pandemias e crises e o que é que seja. No meu caso pessoal, não posso falar pelos outros, a nível de saúde mental, eu acho que a comédia, o riso é o que me mantém são nos dias que correm, claramente. Uma última questão, agora sim, Hélder. Se alguém te chamar palhaço, é um elogio ou depende do tom como a pessoa te chama? Depende do tom, obviamente. Regra geral, a palavra palhaço, quando não é dirigida especificamente a palhaços, tem uma conotação negativa, não é? Se chamarem palhaço a um palhaço, provavelmente é um elogio. Se chamarem palhaço a outra pessoa, será um insulto. Mas eu tenho uma filosofia muito simples na minha vida, que é: se o melhor argumento que outra pessoa tem contra a minha piada é insultar-me, à partida eu já ganhei. E portanto, se alguém, a única coisa que me diz é que eu sou um palhaço, à partida eu parto do princípio que aquela pessoa não tem mais o que dizer, simplesmente não gosta de mim porque acordei mal disposta naquele dia, e como tal eu ignoro, e é algo que não me afeta. Aliás, se esse tipo de coisa me afetasse, eu teria deixado de fazer vídeos em 2007, depois de fazer o primeiro vídeo. Hélder, olha, quero-te agradecer mais uma vez. Obrigada por esta oportunidade e até um dia destes. Obrigado, eu, e um abraço a todos.